Pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que dia é hoje? Que mês nós estamos? E o ano? Dia da semana? Estou fazendo todas essas perguntas porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre o alemão, o Alzheimer, exatamente. Esse mês de setembro é o Setembro Lilás, o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, é dia 21 de setembro, vai ser agora segunda-feira. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é o mal de Alzheimer, como muitos falam, não tem o bem de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, ou DA, é uma doença neurodegenerativa, progressiva e fatal. E ela acomete várias funções cognitivas, como a perda da memória, alteração do juízo, alterações do comportamento e, além disso, também algumas funções motoras, e vai comprometendo o resto do curso da doença, né? Geralmente, para a pessoa descobrir o Alzheimer demora um pouco. Tem alguns sinais de alerta que às vezes a gente observa e muitas vezes a família nem observa, acha que é da idade, acha que é porque está velho, mas algumas perdas cognitivas, perdas de memória, a gente pode já estar até observando se acontece, né, com os nossos familiares mais próximos. Então, a partir dos 65 anos, pode desenvolver a doença de Alzheimer. Existe o Alzheimer precoce, que é a partir dos 35 anos, que pode comprometer adultos, que é em cerca de 7,13%. E a partir dos 85 anos esse número dobra bastante, né? E até com a longevidade aumenta muito os riscos de Alzheimer. O Alzheimer não tem uma causa definida. Tem fatores genéticos, se ocorrer a doença na família, provavelmente outros membros da família podem também estar adquirindo a doença. E o Alzheimer tem alguns estágios, que vai desde o estágio mais leve, moderado, e o estágio mais comprometido e o terminal. No início é percebido as alterações, né, da memória, como perda de memória, começa a esquecer nomes, esquecer as pessoas, esquecer onde colocou um objeto. Tudo isso vai se agravando. Aí depois, na fase mais avançada, pode ter déficit, outros déficits, como não consegue engolir, não consegue mastigar, não consegue deglutir os alimentos, e além das funções também motoras, que vão comprometendo ao longo dos anos. O estágio final da doença, a pessoa fica em estado de mutismo, não fala mais, fica bem comprometida, fica mais condicionada ao leito, né? Não consegue mais se levantar, se mexer, não conversa. Então, o Alzheimer é uma doença bem incapacitante, que, como eu falei, né, acomete não só os idosos, mas pode ocorrer também com pessoas mais jovens. E essas pessoas, né, que em torno de 50 milhões, a Organização Mundial de Saúde estima que tenha no mundo inteiro vários casos de doenças de Alzheimer. E o Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. Ela não é uma doença curável, mas é tratável. Os tratamentos são com medicamentos e atividades com vários profissionais, né? É uma atividade multiprofissional também. Eu, terapeuta ocupacional, como vários outros profissionais, são muito adequados ao tratamento com eles, tanto fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? É um multiprofissional para cuidar da pessoa que tem Alzheimer. E, como eu falei, não tem cura, né? E não tem também uma causa definida. Mas será que a gente pode prevenir esse Alzheimer? Será que a gente pode retardar os fatores? Porque não tem como prever, né? Não tem como a gente saber se vai ou não ter o Alzheimer, mas a gente pode também nos prevenir de alguma forma. Como seria isso?
a partir de atividades que a gente faça, que a gente trabalhe a nossa mente. Falo tanto aqui, né? Todas essas semanas que a gente já vem conversando de atividades cognitivas, de trabalhar a nossa mente, de não deixar parado, né? Manter a mente sempre ativa. Então, todas as atividades são adequadas e são importantes para a pessoa não desenvolver ou, se tiver, também retardar os efeitos do Alzheimer. Porque, como eu falei, é uma doença bem incapacitante, bem penosa e o estágio final da doença, geralmente a pessoa morre, né, com pneumonia, porque fica muito condicionada ao leito, e a doença pode durar, né, de 4 a 8 anos, dependendo do período que foi descoberto, e o paciente pode durar mais de 20 anos. Então, não tem um período que a doença, para se manifestar, não tem também um período para dizer quantos anos a pessoa vai viver ainda. Mas é uma doença muito ruim, né? É uma doença que compromete muitos fatores, principalmente a perda de memória, que é o fator inicial que a gente vem, né, falando também sobre isso. E, como eu sempre digo, né, vamos trabalhar nossa mente, vamos trabalhar nossa memória, vamos nos manter ativos, porque além das atividades cognitivas que a gente faz também, alguns outros fatores a gente pode estar utilizando para prevenir e para retardar também esses efeitos da doença. Atividades físicas também são muito importantes, né? Atividades de leitura, atividades com números. É muito interessante a gente trabalhar bem a nossa mente também com atividades ligadas a raciocínio lógico, a raciocínio com números, fazer conta de cabeça, né? Conversar, ler, além das atividades que eu já falei bastante, né? Atividades com caça-palavras, atividade de leitura, atividade de memória. Tudo isso é importante para a gente estar nos beneficiando e também, se for o caso de desenvolver a doença, a gente está retardando também esses efeitos tão maléficos à nossa saúde. Então, meus caros, minhas caras, essa é a nossa mensagem de hoje. Como sempre falo, mantenham a mente ativa, mantenham-se em atividade, vivam bem. E até a próxima semana. Um beijo e a gente se encontra. A doença de Alzheimer foi descoberta pelo médico psiquiatra alemão Alois Alzheimer em 1906. Para promover os cuidados com a saúde mental e informar sobre a doença de Alzheimer, foi criado Setembro Lilás. A campanha busca conscientizar sobre a doença, que acomete aproximadamente 60% da população idosa mundial e é a causa mais comum de perda de memória. É importante quebrar preconceitos e falar sobre o problema sem estigmas, pois, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, 75% dos doentes desconhecem que sofrem do mal e a família, às vezes, é a última a perceber que aquele simples esquecimento é, na verdade, um sintoma. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, estima-se que existam no mundo cerca de 35 milhões e meio de pessoas com a doença, e no Brasil há cerca de 1.200.000 casos da doença, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. A evolução do Alzheimer afeta a capacidade de aprendizado, a atenção, a orientação e linguagem, e a pessoa fica cada vez mais dependente dos outros. Nas rotinas básicas de autocuidado, como higiene pessoal, alimentação. Então, o papel do cuidador é de capital importância na vida da pessoa com Alzheimer. Então, pior que esquecer é ser esquecido.